Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 1. Hoje nós vamos falar sobre análise e planejamento financeiro. E dentro desse tópico, que é o tópico da nossa segunda aula, nós vamos falar sobre o que é planejamento e tomada de decisão, decisões de investimento e também decisões de financiamento. É muito importante destacar que nós teremos um vídeo complementar a esse, porque aqui nós temos duas partes bem distintas da disciplina, que é essa parte conceitual, que nós vamos falar hoje, mas falando sobre o que é planejamento, apresentando as ferramentas, o conceito, falando um pouco da logística de funcionamento dessas ferramentas. E posteriormente eu vou estar postando na plataforma um vídeo complementar com os cálculos que vocês precisam compreender, cálculos que podem ser aplicados dentro principalmente lá dos tópicos de decisões de investimento e decisões de financiamento. Nós temos aí alguns cálculos, são cálculos relativamente simples que vocês podem precisar durante o trabalho em alguma atividade, caso vocês venham trabalhar na área financeira. São cálculos matemáticos relativamente simples e que existe a fórmula onde você consegue aplicar os dados, aplicar as informações para obter assim a resposta que você deseja, obter uma informação que de fato lhe oriente a fazer um planejamento mais assertivo. Então vamos começar aqui a nossa aula a partir do primeiro tópico. Eu dei esse salto só para contextualizar vocês que vai ter um vídeo complementar a esse. Provavelmente é um vídeo inclusive mais curto, que é só exatamente para vocês entenderem as fórmulas, e após esse vídeo nós vamos ter uma atividade para você estar aplicando o conhecimento adquirido com esse vídeo. Como vocês já sabem, em caso de dúvidas, já tem os meus canais de comunicação para a gente estar tirando essa dúvida. Então vamos lá, falar sobre planejamento. No curso de administração, essa palavra é bastante recorrente, Isso, a gente está sempre falando da importância de se planejar, a importância de ter o planejamento como uma atividade básica na sua rotina profissional, e uma atividade que deve anteceder muitas das outras, tendo em vista que através do planejamento eu consigo, de certa forma, direcionar a atividade que eu vou fazer, inclusive prever algumas possíveis inconsistências que pode aparecer. Eu consigo fazer uma análise do processo como eu idealizei, e através dessa ferramenta eu consigo diminuir as possibilidades de risco, e se houver risco eu consigo identificar com mais facilidade onde foi que teve a inconsistência, onde teve o erro. Inclusive, através do planejamento também consigo identificar com mais facilidade a possível solução para essa inconsistência que ocorreu na minha atividade ou no meu processo. Então, falando da parte mais básica da palavra, planejamento é uma palavra que significa o ato de planejar. Então, consiste em uma importante tarefa da gestão, ou seja, da administração, que está relacionada a uma preparação, ou seja, organização, estruturação de um determinado objetivo. Então, através dele, eu vou realmente estruturar essa ação que eu pretendo desenvolver, estruturar tudo aquilo que eu tenho que fazer para estar alcançando o meu objetivo. Hoje em dia, muitos gestores, muitas empresas, inclusive, acabam passando por situações pelo fato de não planejar, de fazer as ações de maneira espontânea, por achar que conhece o processo, que domina a atividade que será desenvolvida, e não investe um tempo para estar assentando o gestor, a equipe, e de certa forma realmente fazer um planejamento da ação que será feita. Então, através do planejamento, a gente consegue, inclusive, subsídios para obter os melhores resultados possíveis dessa atividade. E outra coisa que é importante salientar, pessoal, é que o nosso planejamento ele deve ser flexível.
Isso quer dizer o quê? Não é que você pode estar mudando o planejamento ao seu bel prazer. Então, identificou uma coisa, quer mudar e você vai mudar. Não, mas ele tem que ser flexível, principalmente mediante as situações e ocorrências que podem acontecer no contexto externo da empresa. Eu já estou falando para vocês aqui em várias aulas que a empresa ela se relaciona com essa parte externa e ocorrências nesse ambiente externo, ele acaba atingindo diretamente ou indiretamente a empresa. Então, esse planejamento deve ter uma margem de flexibilidade, até mesmo para você se ajustar a possíveis ocorrências no ambiente externo. E assim, de certa forma, minimizar algum dano que a empresa venha a sentir devido a esse acontecimento. Análise e planejamento financeiro na tomada de decisão. Outra coisa também que eu já estou falando muito tempo com vocês é sobre a questão da tomada de decisão, do gestor, do líder, ter sempre, estar sempre próximo, estar sempre direcionado com essa tomada de decisão. Essa tomada de decisão ela pode ser, de certa forma, feita de forma individual, onde o líder ele faz a escolha sozinho, ou através de um diálogo com a equipe, com os demais colaboradores, que venha a enriquecer esse diálogo. Então, o planejamento financeiro ele é importante nessa tomada de decisão, porque através dele, quando eu tenho o meu planejamento financeiro muito bem estruturado, quando eu tenho as minhas contas muito bem registradas, muito bem analisadas, eu consigo prever até onde eu consigo ir, o que eu consigo fazer com as finanças que eu tenho na minha empresa. Então, é super importante eu ter esse planejamento, eu ter essa estruturação e principalmente esse registro para, através dele, eu conseguir tomar decisões assertivas no que eu posso investir, em que eu posso investir, até mesmo porque essa informação ela me traz segurança se eu vou ter capital, se eu vou ter um montante de recursos para mantendo a empresa funcionando até que esse investimento venha me trazer retornos. Nós sabemos que o investimento ele tem aí uma margem de tempo para trazer retornos para a empresa, trazer retornos financeiros, e esse tempo ele pode ser um tempo relativamente longo. Então eu não posso entrar numa atividade como essa, tomar uma decisão de um investimento sem ter a certeza de que esse montante que vai ser investido não vai faltar no período atual. Então, é muito importante estar atento. Eu falei sobre duas questões, a questão de estar atento a manter a empresa funcionando e também ao prazo adequado desses investimentos, em quanto tempo eu vou conseguir ter uma rentabilidade, eu vou conseguir receber o lucro, receber aquilo que foi gerado através desse investimento. E outra coisa, a respeito da tomada de decisão, o planejamento financeiro, ele me dá também um norte sobre que opções de investimento eu tenho. Ele traz esse panorama. Aqui ele fala que o uso dos recursos disponíveis significa explorar diferentes opções e selecionar aquela que resulte no maior valor total, que me traga um maior lucro. No entanto, para mim saber que opções eu tenho que estar alinhado com o meu montante financeiro. Tenho que realmente ter feito a atividade de fazer o planejamento financeiro da empresa. E assim eu vou conseguir adotar meios efetivos, ou seja, meios que de fato diminuam os riscos da empresa e meios que maximizem os meus resultados. Então, nessa fala, a gente pode inclusive resumir a importância do planejamento financeiro para a tomada de decisão nessa fala, porque através dele eu vou conseguir reduzir esses riscos. Nós sabemos que o risco ele existe, afinal de contas, como eu já falei, existem fatores externos que acabam impactando na empresa. Porém, quando eu me planejo, quando eu estruturei toda essa atividade que eu vou fazer, eu acabo diminuindo esses riscos e aumentando a minha chance de sucesso. Quando a gente fala de finanças, pessoal, é muito importante destacar que
a tomada de decisão dentro das finanças é uma atividade diária. É claro que de uma forma mais sutil, de uma forma mais simples, mas você, enquanto gestor financeiro, você dentro da sua empresa, diariamente você vai estar envolvido no processo de tomada de decisões, na maioria delas que envolve algum aspecto das finanças, mas que essa tomada de decisão geralmente é de um processo mais simples, né? Uma vez ou outra vai aparecer situações onde você vai precisar investir mais tempo e uma análise mais criteriosa a respeito daquilo que você quer investir, do que você vai investir, em que você vai investir e o que e em quanto tempo isso vai lhe trazer lucro, vai trazer o retorno. Então, esse planejamento, quando é feito para longo prazo, ele realmente tem toda uma orientação, tem toda uma logística, uma estratégia que deve ser feita para tomar a melhor decisão em relação ao que a empresa pretende, aqui a equipe gestora, aqui os donos e a empresa pretende. Afinal de contas, você, enquanto gestor financeiro, muitas vezes você vai ter que dar subsídios, dar informações para até mesmo para os proprietários da empresa, orientando ele no investimento mais seguro ou no investimento que traga riscos. Para isso você tem que conhecer as finanças da empresa e também estar munido de informações do ambiente externo. Então isso completa inclusive o que nós falamos na aula de ontem, que a formação continuada ela é importante em toda e qualquer profissão, mas que na função de gestor financeiro ela se faz ainda mais importante, se faz ainda mais necessária, utilizar a palavra necessária, que em outras, pois diariamente pode aparecer situações que podem trazer, que através do estudo dessas situações pode trazer esclarecimento para você tomar uma decisão melhor a respeito de um investimento que seja parecido com essa situação que você estudou, que você analisou. Sobre as decisões de investimento, pessoal, a empresa ela tem uma força matriz que é exatamente essa questão de investir. A empresa ela não pode simplesmente se acostumar em negociar o seu produto e serviço e se acostumar com aquele montante estável, com aquele lucro que é praticamente igual todo mês. É claro que esse não é o objetivo principal das empresas, afinal de contas, a empresa, na maioria das vezes, não sendo empresa pública, ela vai estar muito ligada à questão do lucro e, para isso, é preciso que haja investimentos, é preciso que haja investimento na mão de obra, em estrutura, em novos produtos e serviços, e tudo isso requer investimento, principalmente investimento financeiro. Então, essas decisões de investimento são uma das atividades realmente delicadas, onde o gestor vai precisar de um planejamento, de uma análise bastante criteriosa para estar tomando a melhor decisão, tendo em vista que esse investimento está muito direcionado com a parte financeira e coloca em riscos aí os ativos da empresa. É aqui, inclusive, que nós vamos, que entra aquela parte que eu falei no início do vídeo, que é sobre a necessidade de um vídeo complementar, porque para tomar essa decisão de investimentos, para fazer essa análise mais técnica, é preciso, inclusive, fazer projeções, e para isso nós vamos utilizar 3 fórmulas matemáticas, que essas fórmulas vão estar disponíveis no próximo vídeo, para vocês aprender como é que faz essa projeção. Então, a graduação ela é bastante complementar, então aqui nós vamos utilizar conhecimentos que vocês adquiriram em outra disciplina. Assim como na Administração Financeira Orçamentária 2, vocês vão precisar de conhecimentos adquiridos nessa. Então, no primeiro cenário, nós podemos fazer a questão do valor presente líquido, que é a primeira fórmula que a gente pode fazer, que ele considera o valor do dinheiro ao longo do tempo. É uma ótima maneira de você identificar o potencial de retorno do investimento. Então, nele, ele projeta o fluxo de caixa que vai ser gerado pelo investimento nos próximos meses. Ou seja, você investiu R$10.000, ele vai fazer uma projeção de como você vai recuperar esses R$10.000 nos próximos meses. É um cálculo matemático relativamente simples,
mas no vídeo vocês vão poder acompanhar o passo a passo, inclusive com um exemplo e um estudo de caso. Na próxima etapa, só mudar aqui o slide, nós temos a taxa interna de retorno. É interessante, pessoal, a taxa interna de retorno, para você fazer, você tem que fazer também, antes você tem que fazer lá o valor presente líquido. Por quê? Porque é outra forma de calcular análise e decisão de investimento. É por meio da TIR, que é a taxa interna de retorno, que iguala ao VPL, que é o valor presente, o valor presente líquido, igual ao VPL a zero, tornando um cálculo complementar ao valor presente líquido. Ou seja, para você fazer isso, você tem que aprender, você tem que saber fazer aquele primeiro que eu falei para você. Indicando o retorno real sobre o investimento feito. Isso aqui ele traz o valor real, o outro ele me dá a projeção do fluxo de caixa durante o tempo de retorno. E o outro método é a questão do playback. São 3 métodos, o playback é o último, que ele consiste em determinar o tempo mínimo para que você recupere o investimento inicial. O cálculo é bastante simples, consiste em somar o quanto você vai recuperar de receita sobre o que foi investido, até que esse valor se iguale ao valor inicial. Então são 3 cálculos que nós vamos aprender no próximo vídeo, que é a taxa interna de retorno, o valor presente líquido, que é o VPL, e o playback, para assim conseguir fazer essa análise com mais rigor técnico a respeito do investimento. E sobre as decisões de financiamento, o gestor financeiro ele tem que estar atrelado no que ele pode financiar ou não, tendo em vista que a partir do lucro da empresa é preciso que haja os dividendos, ou seja, aquela divisão para os donos, e também é preciso que haja também uma parte reservada para a empresa, para um possível investimento. Então essas decisões de financiamento também são desafiadoras e requer um conhecimento bem criterioso, um conhecimento rígido da empresa no sentido financeiro e do ambiente externo, tendo que esses investimentos eles exigem um investimento financeiro e exigem uma espera, um retorno para que o tempo passe e esse investimento traga retorno para a empresa. E como eu falei bem no início do vídeo, é preciso ter em mente que enquanto esse investimento, enquanto esse montante for investido, o tempo que ele vai passar para trazer retornos, a empresa ela vai ter necessidades financeiras. Então, eu não posso simplesmente fazer um investimento que por acaso venha desamparar ou prejudicar o funcionamento da empresa. Então essa foi a nossa segunda aula. Como eu disse, ela ficou bem mesmo na parte conceitual. E no vídeo complementar, inclusive esse vídeo, pessoal, ele não está no cronograma de vocês. Eu vou colocar na plataforma, apresentando para vocês essas fórmulas matemáticas e trazendo estudos de caso para a gente conseguir visualizar como que isso acontece na prática. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, desejo bons estudos a todos e até a próxima.